Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre reprodução das briófitas. Então, a reprodução nas plantas. Já vimos a reprodução das plantas, né, de forma sexuada, foi logo no começo, mas elas também se reproduzem de forma sexuada e por meio da união de gametas, né, que é o que define a reprodução sexuada. Dentre as estratégias de se reproduzir, ela vai variar muito, vai depender da espécie, do grupo, tá certo? Mas se destaca em relação, né, à reprodução, sobre a questão das sementes, a forma como a gente vai classificar, na verdade. A dependência ou não de água, o surgimento das flores e frutos, né, das sementes e etc. As plantas que necessitam de água para realizar sua reprodução são as briófitas e pteridófitas, certo? Mas hoje a gente vai apenas estudar sobre as briófitas. Aqui são as briófitas, né, que são conhecidas como aquelas plantazinhas que parecem um tapete, assim, ó. Geralmente, quando chovem, é que elas começam a ficar verdes e bonitas. E aqui são as pteridófitas famosas samambaias, não é isso? Então, as briófitas, elas são plantas de morfologia muito simples, né? E elas são as mais antigas e mais basais, né, do reino vegetal, exatamente por conta da sua morfologia extremamente simples. Elas são pequenas, elas não apresentam vasos condutores, elas habitam ambientes úmidos e sombreados, exatamente a característica anterior que eu tinha falado, em relação a ela depender da água para sua reprodução. Por isso que ela precisa desses ambientes úmidos e sombreados. E são é minúscula, como eu tinha falado, por isso facilita esse local aí úmido. E seus representantes principais são os musgos e as hepáticas, tá certo? A reprodução das briófitas ela é dividida em duas fases ou dois momentos, a gente pode dizer. A primeira fase é a fase sexuada, aonde são produzidos gametas, né? O gametófito. E a segunda fase é onde ela é a parte assexuada, é a fase onde forma os esporos lá nos esporófitos, ok? Então, essa planta ela tem duas fases e também cada fase apresenta uma modificação. A primeira fase, pessoal, essa fase aqui, ó, do gametófito, tá vendo? Então, geralmente, a gente vai dizer que as estruturas principais de uma briófita são rizóide, cauloide e filóides. Aqui, ó, rizóide, cauloides e filóides. E são aqui, ó, nos filóides, né, nessas folhinhas pequenininhas, aonde são formados os gametas, masculinos ou femininos. E após a fecundação é que vai ocorrer, né, já é a segunda fase, a formação do esporófito. Essa região aqui de cima, que tem a haste, né, os esporos e a cápsula, ok? Então vamos lá. A maioria das briófitas, elas vão apresentar sexo separado, certo? Vai ter o sexo masculino em uma planta, o sexo feminino em outra, né? E os gametas, como eu já havia falado, eles são produzidos nos filóides, aonde o gameta masculino, ele vai ser chamado de anterozoide, e já reforçando, dizendo que esses anterozoides, eles são móveis, né? É como se fosse uma espécie de um espermatozoide com dois flagelos. Aqui, ó, o anterozoide, aqui é o filóide, ó, quando vai formar o gametófito. O masculino é chamado de anterozoide, né? E ele é produzido aqui no anterídeo. E aqui a gente tem o arquegônio, onde forma a osfera, né? O gameta feminino é chamado de osfera e esse daí ele é imóvel. Por isso, dessa dependência da água, né? Que vai fazer esse gameta masculino chegar até o gameta feminino. Vamos lá? Na primeira fase, que é a fase sexuada, né? Após a germinação, ou seja, depois que a sementezinha lá caiu, né? Nesse caso, essa semente, eu estou chamando entre aspas, o esporo cai na terra, aí acaba desenvolvendo essa briófitazinha pequenininha, ela vai crescendo, se desenvolvendo, né? Ó, aqui desenvolvendo o gametófitozinho, ele vai crescendo. Quando essa folhagem ela tá bem bonitinha, ela já cresceu, se desenvolveu, aí começa a formar, né, o gameta masculino, o anterozoide, e o gameta feminino, a oosfera, né? E quando o local ele se torna adequado, ou seja, existe água presente no ambiente, por isso que eu falei que elas são locais úmidos e sombreados, e principalmente, se for aqui no Brasil, né,
quando começa a chover. Quando chove, que fica úmido, frio, aí a gente começa a ver as briófitas no quintal nascendo, perto do muro, ali em cima de pedras, né? Ele começa a, a iniciar, quando começa a chover, pessoal, começa a iniciar o ciclo de reprodução das briófitas, porque ela depende da água. Então, quando está adequado, né? Vai chover, vai cair água, aquele tapetezinho ali verde vai ficar todo encharcadinho de água. E isso vai facilitar com o quê? Que o anterozoide, né, o gameta masculino, nade até o arquegônio, aonde vai estar o quê? A oosfera. Quando o anterozoide vai até o arquegônio e encontra a oosfera, ocorre o quê? Ó? A fecundação, né? Aí quando ocorre essa fecundação, certo? Aí começa a segunda etapa da reprodução das briófitas, que é a formação de quê? Dos esporófitos. Se lembra que a primeira etapa é a formação do gametófito, que é lá nas folhinhas, né, nos filóides, e a segunda etapa é a sexuada, é a formação dos esporos, né? Aí temos aqui ó, a formação do esporófito lá na região de cima, onde vai ter essa estrutura aqui que eu falei para vocês anteriormente, ó, a haste, o esporo e a cápsula. A primeira etapa é essa daqui, a formação dos gametas nos filóides e depois dos esporófitos daqui, ó, nessa região em cima. Ou seja, a gente até diz que a formação dos esporos ela vai ocorrer em cima dos, exatamente dos filóides lá, mas da planta feminina, tá certo? Então vamos continuar. Após a fecundação, vai ocorrer a formação da estrutura chamada de esporófito e ela é responsável em produzir os esporos. Os esporos são estruturas resistentes que podem ser levadas pelo vento. E ao cair no solo, ele vai dar origem novamente a uma nova briófita e vai iniciar novamente o ciclo, né? E o gametófito, ele é responsável em produzir os gametas. E o ciclo começa novamente, como eu tinha falado. Depois que esse esporo ele está pronto, e aqui que aquela cápsula ela abre e lança para fora no ambiente os esporos, como a gente pode ver aqui, ó, lançando os esporos, quando ele cai no chão, né, ele vai novamente formar o gametófito e iniciar o ciclo novamente, tá certo? Então, para concluir, a gente diz que nos musgos, os esporófitos se desenvolvem em cima do gametófito feminino. Lembrando que eu disse a vocês que eles têm sexo separado, né? Então, na planta feminina, então vai ter uma briófitazinha masculina e uma briófitazinha feminina. Naquela feminina é onde o gametófito ele vai surgir, porque também a fecundação foi lá, né? Lembra que o gameta masculino saiu nadando na água até chegar lá no gameta feminino, que fica imóvel na briófita fêmea, né? E o gametófito é a fase mais duradoura, né, do ciclo, ele que passa mais tempo. Já a fase do esporófito, ele é a fase mais curta do ciclo, tá certo? A relação dos gametas, quando a gente fala que os gametas saíram lá do gametófito, né, masculino, ou seja, o anterozoide saiu até chegar à osfera, lá no arquegônio, a gente diz que houve fecundação. E quando esse esporo ele cai no solo, a gente diz que houve uma germinação, tá certo? Não é difícil, pessoal. O ciclo é básico. É só lembrar que ele precisa da água, certo? Para que esse gameta ele possa nadar até a outra planta e encontrar o órgão feminino, ter a fecundação. Depois que tem a fecundação, há a formação do gametófito. Esse gametófito, quando fica maduro, ele se abre, essa cápsula e os esporos, eles são levados pelo vento, caem no substrato, ou seja, ali na terra, e aonde ele cair, ele vai germinar e formar um novo briófito e esse ciclo vai continuar, certo? Mas só que esse ciclo ele é dependente de água. Por enquanto não tiver água, esses esporos eles vão ficar guardadinhos, certo? Lá no solo, sem germinar, e quando houver as primeiras chuvas ou água, né, ali em abundância, eles vão acabar desenvolvendo novamente, ok? Se tiver mais alguma dúvida, me procura, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima.